Eu convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 14, o versículo 1, e depois ainda no Evangelho de João, capítulo 12, de 36 a 43. Evangelho de João, capítulo 14, o versículo 1. E depois nós leremos o Evangelho de João, capítulo 12, de 36 a 43. Nós queremos lembrar que neste mês de janeiro, até o próximo domingo, nós não teremos o trabalho das nossas crianças lá. Estamos nesse recesso das nossas professoras, que nos servem ao longo de todo o ano. Mas se você precisar do berçário, o berçário está disponível, climatizado, estará à sua disposição, desde que um dos pais ou responsável possa ficar com a sua criança. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1. Eu convido a igreja a se colocar de pé, por favor. O Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1, nos diz o Senhor Jesus: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Podemos ler juntos? Vamos ler? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Vamos voltar para o capítulo 12. Capítulo 12, os versículos 36 a 43. Capítulo 12, versículos 36 a 43. Nos diz Jesus: Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse essas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. E, embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para que se cumpria a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Isso disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, em Jesus, creram nele. Mas por causa dos fariseus não confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Vamos orar ao Senhor? Vamos curvar a nossa fronte. Senhor Deus e Pai, nós nos alegramos pela bênção de estarmos mais uma vez reunidos, ó Deus, neste dia, para o louvor da Tua glória. E neste momento, ó Deus, depois de adorarmos ao Senhor, nós clamamos a Tua misericórdia, de forma que o Senhor abra o nosso coração, o entendimento do nosso coração, para compreendermos a Tua palavra, e do Senhor e da Sua palavra, recebermos a direção, a luz que precisamos. Abre os nossos corações, ó Deus, que possamos crer naquele que o Senhor enviou para a nossa salvação, que possamos crer no Senhor Jesus. Seja Ele o nosso Salvador, seja Ele o Senhor das nossas vidas, que possamos atender a sua ordem de crermos nele. Abençoa, Senhor, cada coração aqui presente. Abençoa, ó Deus, aqueles que, não podendo estar aqui, estão também nos acompanhando, ou que em outro momento poderão estar, ó Deus, assistindo a este culto e assistindo e ouvindo a Tua palavra, a pregação da Tua palavra. Que o Senhor possa tocar-lhes o coração, o Senhor possa falar através da Sua santa palavra aos nossos corações e a de cada um que venha a ouvir a Tua palavra. Nós oramos assim, Pai, no nome de Jesus e para a glória dele. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar-vos.
Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Estas palavras foram ditas pelo Senhor Jesus Cristo. E estes capítulos aqui do Evangelho de João são capítulos onde Jesus estava, e João relata isso e registra isso, Jesus estava preocupado em preparar o coração dos apóstolos. Ele já havia dito que não estaria fisicamente, presencialmente, para sempre com os apóstolos. Ele já havia prevenido que precisaria morrer, mas que não deixaria eles sozinhos, mas que ele ressuscitaria. E Jesus então tem uma preocupação de falar o coração desses apóstolos. Parecia que até então tudo estava muito maravilhoso. Esses homens foram chamados a seguir a Jesus. Isso às vezes pode acontecer conosco. Fomos chamados para seguir ao Senhor Jesus. Começamos a segui-lo e as coisas começam a mudar nas nossas vidas e de repente até milagres começam a acontecer e os apóstolos presenciaram coisas estupendas, maravilhosas. Eles viram coxos andarem, eles viram cegos verem, eles presenciaram situações, como é narrado no capítulo 11, da ressurreição de uma pessoa que havia morrido, já fazia 4 dias, os apóstolos presenciaram tudo isso. Parecia que tudo estava muito lindo e maravilhoso, e Jesus então preocupa-se em dizer, olha, eu não vou estar com vocês fisicamente para sempre. Eu preciso preparar o coração de vocês, porque eu precisarei morrer, eu tenho uma missão a cumprir. E Jesus então aqui fala, dizendo, não se turbe o vosso coração, não deixe o coração de vocês serem tomados pelo temor. E até o próprio Senhor Jesus Cristo alertou eles que o pastor seria ferido, que as ovelhas ficariam dispersas. E Jesus começou a se preocupar em preparar o coração deles. Mas eu quero chamar a sua atenção para a expressão que Jesus usa aqui. Não se turbe o vosso coração, mas quando Jesus diz, credes em Deus. Jesus não estava com essa expressão no grego e muito menos no português. A ideia aqui não é dizer, creiam em Deus. Não, ele estava dizendo, vocês creem em Deus. Credes em Deus, vocês já creem em Deus. Agora, então, Jesus vai e usa uma expressão direta para eles. Crede também em mim. Agora sim, Jesus estava chamando os seus apóstolos a crerem nele, no Senhor Jesus Cristo. Vocês já creem em Deus. Credes em Deus, vocês já creem em Deus. Da mesma forma como vocês creem em Deus, creiam vocês também em mim. Crede em mim. E é interessante porque no grego aqui, o tempo, a forma como é usada aqui, o verbo ele está no imperativo. E o imperativo traz aquela ideia do imperador, é uma ordem. O imperativo é uma ordem, mas é uma ordem também, não só está no imperativo, mas está no imperativo presente. E essa expressão no grego, quando você tem um imperativo ligado então ao tempo presente, a ideia é de algo linear. Há um imperativo que foi do aoristo, que era lá do passado, algo pontilear, que aconteceu no passado, uma ordem dada para ser cumprida e ela foi cumprida, mas que ela terminou ali. Jesus não, ele diz, olha, vocês creem em Deus, creiam em mim, crede em mim. E quando ele assim se expressa, usando esse imperativo presente, ele está dizendo, isso que vocês precisam fazer, vocês precisarão fazer ao longo de toda a existência de vocês. Toda a vida de vocês, vocês precisarão crer em mim. Na existência de vocês, é uma ação linear, ela precisa continuar, assim como também para os nossos corações. Mas há 2 perguntas que eu gostaria de fazer nesta noite, ao meu e ao seu coração. A primeira pergunta é por que nós precisamos crer no Senhor Jesus?
Quando Jesus diz, credes em Deus, e aí então diz, crede também em mim, ele estava exigindo, ordenando aos seus apóstolos e discípulos que eles depositassem a fé no seu Mestre, no seu Senhor. O que é extensivo a mim e a você nesses dias. É a ordem do Senhor Jesus, para que nós creiamos nele. Mas por que nós precisamos crer especificamente em Jesus? Não seria suficiente ou não seria alternativo, quem sabe, crermos em um outro ser? Por que não crer em Buda? Por que não depositar a sua fé em Maomé? Por que não crer em Allan Kardec? Por que não crer no Papa, ou no pastor, ou num padre, ou num religioso? Olha como Jesus diz, a ordem dele não é para que nós depositemos a nossa fé em outra pessoa que não seja a pessoa dele. Crede também em mim, creiam em mim, era isso que Jesus estava dizendo. A primeira razão, irmãos, é porque todos nós estamos perdidos e condenados fora de Jesus. Nós precisamos crer no Senhor Jesus Cristo, porque todo ser humano fora de Jesus está condenado a uma eternidade longe de Deus. Perdidos, estamos perdidos, condenados se não tivermos a nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Devido ao pecado, como a palavra de Deus nos diz, a nossa condição é uma condição desesperadora de condenação. Nós vivemos tão assoberbados com os dias que temos, atarefados, agendas cheias, e em muitos momentos de sepultamento, eu costumo aproveitar e dizer assim, esse é o momento de pararmos, se não conseguimos parar antes, e pensar na eternidade. Porque estamos muito agitados. Parece que não temos tempo suficiente, parece que não temos tempo para pensar sobre o tempo que não terá fim. E estamos vivendo aqui com tempo, temos data de validade, mas não temos tempo de pensar na eternidade. Não paramos para pensar na eternidade. Jesus, então, nos ordena para que creiamos nele. O texto que nós lemos de João capítulo 3, versículo, se você puder voltar ao texto, João capítulo 3, a partir do versículo 16, olha como Jesus coloca, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto, diz o versículo 17, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê, diz então, quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E olha o que nos diz o versículo 36, por isso quem crê no Filho tem a vida eterna, o que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. A consequência do nosso pecado é de estarmos eternamente sob a ira, debaixo da ira de Deus. E pecado é errar o alvo. Quando nós não vivemos como Deus deseja que vivamos, nós pecamos por pensamentos, por palavras, por ações e omissões também. Pecamos quando não damos a Deus a glória que Ele merece. Pecamos quando vivemos como se Ele não existisse. Jesus é bem claro em dizer que Deus amou o mundo, indistintamente pessoas do mundo inteiro. Ele não escolheu só um grupo e disse, eu vou amar este grupo. Não, pessoas que estão do mundo inteiro. Por isso que Apocalipse vai dizer que ouviu-se voz de grande multidão, de todas as tribos, línguas, povos, nações, sim.
Não é só um povo, não é só uma tribo, não. Deus amou pessoas de todo o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, único gerado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E então o texto de João nos explica que quem nele crê será salvo, mas quem não crê já está condenado, porque não crê naquele que Deus enviou para a nossa salvação. Nós precisamos crer no Senhor Jesus, porque sem Ele nós estamos perdidos e condenados. Mas nós precisamos crer no Senhor Jesus ainda por uma outra razão, tentando responder de forma simples por que nós precisamos crer em Jesus. Não só porque fora dele nós estamos perdidos e condenados, mas também porque a Bíblia nos ensina que Deus providenciou em Jesus a nossa salvação. Deus providenciou em Jesus a nossa salvação. E é por isso que nós precisamos crer na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus, ele não veio ao mundo para intensificar a nossa perdição. Ele veio para tomar sobre si a nossa condenação. Você já viu o que diz o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11? Jesus está falando sobre o bom pastor. E o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11. Jesus diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus começa a falar aos seus apóstolos e diz: eu sou o bom pastor. Você vai lembrar do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Não vai me faltar nada se o Senhor for o meu pastor. Ele é tudo na minha vida. E Jesus então vai fazer esse link com o bom pastor do Salmo, que é o próprio Deus, dizendo ele ser Deus. Ele é a providência de Deus para a nossa salvação. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Se você voltar ao texto de Isaías capítulo 53, os versículos de 4 a 6, Isaías então fala sobre aquele que viria e que quem veio foi Jesus. Ele está profetizando a respeito de Jesus 700 anos antes de Cristo, 7 séculos antes. Isaías 53, de 4 a 6, o profeta Isaías vai dizer: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O profeta Isaías vai dizer que esse bom pastor, que esse servo do Senhor, aqui em Isaías 53, ele tomou sobre si as nossas iniquidades, os nossos pecados. A providência de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo foi que o Filho seria enviado para ser ele o sacrifício por mim e por você na cruz do Calvário. Os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas iniquidades, elas foram lançadas sobre Jesus na cruz do Calvário. Ele sofreu e pagou a nossa dívida, a dívida que nós jamais conseguiríamos pagar, Por isso que não é pelas obras, não por obras para que ninguém se glorie. Ninguém tem como trocar e barganhar com Deus, ninguém tem como ser perfeito aos olhos de Deus, e aquele que é perfeito veio, encarnou, foi reconhecido em figura humana, foi reconhecido como homem sem deixar de ser Deus, a natureza humana e divina de Jesus.
E ele morreu na cruz do Calvário para pagar pelos meus e pelos seus pecados. É ele mesmo que garantiu a nossa salvação. Em João 3, se você voltar a um texto dois versículos que não lemos, antes de dizer que Deus amou o mundo de tal maneira, o versículo 14 e 15, João 3, 14 e 15, a Bíblia então diz: e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Jesus estava dizendo aqui, Jesus estava falando a Nicodemos, naquela conversa à noite que tiveram. Nicodemos, mestre da lei, fariseu, respeitabilíssimo no meio dos judeus, mas queria ouvir de Jesus. Ele já estava escutando a respeito de Jesus, mas queria ouvir de viva voz, queria trocar esses ensinamentos, conhecer mais a Jesus, e é dele, de Jesus, que ele recebe essas palavras. Para Nicodemos, Nicodemos conhecia o Antigo Testamento. Nicodemos sabia da situação a qual Jesus aqui se referiu, do povo no deserto, da serpente que foi feita de bronze, para que as pessoas olhassem para a serpente, porque as víboras, as outras serpentes, estavam picando então e matando os judeus. E ali, olhando para a serpente, aquela de bronze que foi feita por ordem do Senhor, simbolizando a cruz de Cristo, aquele que seria colocado na cruz. Jesus então diz: e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. O próprio Jesus estava dizendo: eu serei crucificado. Talvez os apóstolos, mesmo ouvindo isso, ou mesmo o próprio Nicodemos, não tenham entendido bem isso, até que Jesus então tivesse sido levado à cruz. Importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Aí sim, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele foi crucificado por mim e você. Ele levou os meus e os seus pecados, independentemente de quais tenham sido eles. Jesus é a providência de Deus para a nossa salvação. E é por isso que nós precisamos crer nele. Nós precisamos crer no Senhor Jesus. Se você puder, abra em Atos capítulo 4. Atos capítulo 4, versículos 11 e 12. Atos 4, 11 e 12. Pedro e João foram presos devido a um milagre que fizeram no templo, na porta do templo, e agora levados perante o Sinédrio, aquele concílio religioso dos judeus, arguídos sobre a fé no Senhor Jesus Cristo, sobre tudo que tinha acontecido, até porque ali o coxo havia sido curado, no nome de Jesus. Não temos ouro nem prata, mas o que temos te damos. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. Jesus. O Sinédrio então prende João e Pedro e vai agora arguí-los. E levados ali para o Sinédrio, são arguídos por aquelas autoridades. E Pedro e João testemunham do que havia acontecido. E eles vão falando até chegar neste versículo 11 e 12. E aqui, ao chegar, no versículo 10, ele vai dizer: tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. É no nome de Jesus. A esse Jesus que vocês crucificaram, a esse Jesus que vocês mataram, Deus ressuscitou, e é no nome dele que esse coxo foi curado.
Ele está curado perante vós. Vocês o conheciam, Jerusalém conhecia, Jerusalém sabia da história desse coxo. Não tem como negar, ele está curado perante vós. E foi no nome dele. Pedro e João estavam, como quer dizer, nós não temos poder em nós mesmos. Foi no nome daquele que vocês crucificaram, mas que Deus ressuscitou dentre os mortos. E aí então, Pedro e João continuam. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, a pedra principal. E aí então dizem algo estupendo e maravilhoso. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Me permita repetir. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então, com todo respeito, nós precisamos dizer, não há salvação em Buda, não há salvação em Allan Kardec, não há salvação em Maomé, não há salvação em nenhum pastor, não há salvação em papa, não há salvação em nenhum religioso. Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Esta foi a palavra dos apóstolos diante do Sinédrio. Diante do Sinédrio. Não há salvação em nenhum outro nome. Por quê? Porque a salvação foi providenciada por Deus por meio do Senhor Jesus Cristo, do sacrifício de Jesus, da entrega dele na cruz do Calvário, por mim e por você. Nós precisamos crer nele. Nós precisamos crer no Senhor Jesus. Talvez você tenha entrado aqui convidado por alguém. Talvez você tenha entrado, talvez por uma programação diferente. Talvez tenha entrado porque não tenha encontrado paz em nenhum outro lugar e tenha então entrado aqui para participar de um culto. Deus tem propósito na sua vida. E eu e você precisamos crer no Senhor Jesus. Colocar a nossa fé no Filho de Deus, porque não há nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Nós precisamos crer em Jesus, sim, porque todos estamos perdidos e condenados sem Ele, sem Jesus. Porque, em segundo lugar, Deus providenciou em Jesus a nossa salvação. Nós precisamos crer no Senhor Jesus. Não há outra alternativa. Não há outro caminho. Ele mesmo disse no texto que nós lemos de João 14, se seguirmos o versículo 6, Jesus então vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós não podemos chegar ao Pai, nós não podemos chegar à eternidade, nós não podemos ser salvos, senão por meio daquele que é o caminho, a verdade e a vida. E este é Jesus. Como nós cantamos, nós iniciamos o culto com louvor, no momento de louvor, com o grupo louvor, cantai alegremente ao Senhor. Que Senhor? O Senhor Jesus. Nós cantamos com um grupo, salvos, sim, por nossa força, não, por nossas obras, não, salvos pela graça, sim. E terminamos esse momento de louvor de forma tão maravilhosa, dizendo, eu me rendo aos teus pés de quem? De Jesus. Tu és a direção, o sol a me guiar, Ele é o sol da justiça, a nos guiar. E que bênção podermos crer no Senhor Jesus Cristo. Mas o que é crer em Jesus? Crer em Jesus é também acreditar na veracidade de certos fatos históricos. Jesus veio ao mundo, Ele pisou essa terra, Ele viveu, Ele foi seguido por milhares de pessoas. Ele escolheu 12 apóstolos para serem enviados por Ele. E aqui estamos nós como igreja. Fruto da mensagem do Evangelho que foi pregada e que alcançou tantos corações como esperamos que tenha alcançado cada coração aqui, ou que está alcançando o seu coração nesta noite.
que você está compreendendo quem é Jesus, o Filho de Deus, que veio ao mundo para morrer na cruz do Calvário e pagar pelos nossos pecados, pagar no nosso lugar, sofrer no nosso lugar. Nós precisamos crer. Um dos seus apóstolos, se você abrir em João capítulo 20, os versículos de 27 a 29, João 20, de 27 a 29, num momento tão crítico, quando Jesus já havia aparecido a Maria Madalena, quando falou ela aos apóstolos e muitos deles não acreditaram, não creram que Jesus havia de fato ressuscitado, até que pudessem vê-lo com os seus próprios olhos. Depois apareceu alguns discípulos, mas Tomé não estava ali, e Tomé disse: não, se eu não colocar os meus dedos, a minha mão, não, se eu não tocar, não é? Como às vezes o pessoal diz assim, Tomé, é ver para crer. Não, nós precisamos crer, e que bênção que eu e você temos crido, sem nunca termos visto o Senhor Jesus fisicamente, que bênção. Tomé quis ver para de fato voltar a crer nas promessas do Senhor. João 20, de 27 a 29, nos diz a palavra de Deus, a partir do versículo 26, diz: passados 8 dias, estavam outra vez reunidos os seus discípulos, olha lá, versículo 26, e Tomé com eles, estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco, versículo 26, paz seja convosco. Estava tudo trancado, tudo com medo, perseguição, o mestre havia sido crucificado e eles sabiam, vai sobrar para a gente, como sobrou. E aí no versículo 27 diz, e logo disse Jesus, disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos, chega também a mão e põe-na no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Eu e você e tantos outros, bem-aventurados os que não viram e creram. Mas Jesus desafiou Tomé: coloque o seu dedo aqui. Veja as minhas mãos, Tomé. Pegue a sua mão, Tomé. Coloque aqui no meu lado, onde a lança cortou. Coloque a mão aqui. O texto não diz que Tomé tenha feito algo assim. Há quem diga que não. Tomé já estava com a prova ali visível, ele não tinha mais que colocar dedo em canto nenhum, não tinha que colocar mão em canto nenhum, o Senhor estava na frente dele, presencialmente. E a expressão de Tomé é de espanto, mas de uma fé renovada. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Olha para Jesus e o encara não só como Senhor, mas como Deus. Tu és o meu Deus, Senhor meu e Deus meu. E Jesus vai então dizer, como disse a ele: não sejas incrédulo, mas crente. A Nova Versão Internacional, que já está ultrapassada, já de tantos anos, uma tradução, uma linguagem mais direta, um tanto mais clara em muitas coisas, em muitos momentos, ela diz lá: pare de duvidar e creia. Pare de duvidar e creia. Era isso que Jesus estava dizendo. Não sejas incrédulo, Tomé, mas crente. Pare de duvidar, creia em mim, Tomé. Creia em mim, creia. Mas acreditar, crer, é mais do que simplesmente acreditar em fatos históricos.
Você crê que Platão existiu e Aristóteles? Você pode levantar a mão se você crê que eles existiram? Eu creio. Você não é obrigado a crer, certo? Você crê que Nero existiu? Você crê? Eu queria uma máquina do tempo. Talvez você seja daquela época, você deve ter assistido Túnel do Tempo. Hã? Uns olhinhos e uns sorrisos denunciaram. Se você assistiu aqueles filmes de Túnel do Tempo, aqueles dois cientistas americanos naquela máquina, que eles ficavam o tempo todo tentando trazê-los de volta, não é como se fosse a NASA tentando trazê-los de volta, o governo americano que tinha enviado através daquela máquina que fazia com que eles viajassem no tempo. Aí seria bom você dizer, pastor, eu tenho minhas dúvidas se Nero existiu. Ah, é? Então eu queria colocar você no túnel do tempo e você então viajar e você cair na arena. Você está lá com os gladiadores no meio dos cristãos, lá sendo perseguido, sofrendo, e na sua frente você desesperado dizendo, quem é aquele? É Nero. Pronto, agora você sabe que Nero existiu de fato. Veja, nós vamos crendo nisto. Nós não vimos, os nossos olhos não viram, mas nós cremos. A humanidade vai testemunhando, nós temos milhares de cópias, em torno de 4.000 cópias da Bíblia. E a quem não creia, mas temos infinitamente menos cópias sobre Platão, sobre Aristóteles, sobre outros filósofos, e as pessoas creem, a humanidade crê que eles existiram. É mais do que confiar em fatos históricos. Crer é confiar em Jesus, no nosso Senhor e Salvador, como pessoa viva e maravilhosa. Nós celebramos a ceia do Senhor hoje pela manhã. E Paulo então diz, porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o vinho, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Quem vem está vivo. Ele ressuscitou. Ele está vivo. Ele está no nosso meio, porque Ele disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei no meio deles. E Ele estava falando, Jesus, tratando de pecados, de problemas, resolvendo problemas ali entre pessoas cristãs. Eu estarei no meio deles, que dirá no meio de um culto. Nós podemos confiar nele, em Jesus, como pessoa viva e maravilhosa, que foi, é e será o nosso pastor, porque a Bíblia se refere a Jesus e Ele mesmo se refere dizendo, eu sou o bom pastor. Como noivo, quando os fariseus disseram, por que é que os seus discípulos não jejuam? Os nossos jejuam, e o seu, por que não jejua? Então Jesus diz, olha, podem os convidados jejuar estando com o noivo? Ou seja, você está nas festas, nas bodas do noivo, no casamento do noivo. Você já foi para casamento para dizer assim, não, eu não quero, muito obrigado, eu vou estar aqui só por consideração. Eu não vou participar, não vou comer nada, não vou beber nada, porque eu estou em jejum. Só se você tiver um exame, alguma coisa muito séria, que você não pudesse comer nada, isso estranharia os noivos, porque você não está comendo nada, não está prestando a comida, seu nível é outro. Não, se você está numa festa, se você está com o noivo, você celebra com ele, você se alegra, e Jesus disse, os meus discípulos não estão jejuando, porque o noivo, ele, Jesus, estou com eles. Nesse momento, não, vai ter um momento de jejuar, sim. Ele é o nosso noivo, a igreja é a noiva. Ele é o nosso tesouro, que vale a pena perder tudo por ele, por Jesus. Ele é o nosso rei. Jesus é o nosso rei. E ele virá, como ele mesmo disse. Ele disse que não tomaria mais do fruto da videira até aquele dia em que eu haveria de beber novo convosco. E aí diz Jesus, no reino de meu Pai. Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. E ele é o nosso amigo. Jesus diz lá em João 15, 12 a 15, ele diz, eu não tenho chamado vocês de servos, mas eu tenho chamado de amigos. Porque aos servos, os senhores não dizem o que eles vão fazer, o que eles querem, o que eles pensam, o que está no coração, mas vocês não, vocês são meus amigos. Jesus chama
estes filhos de Deus de amigos. Essa é a relação que o Senhor quer ter conosco. Mais do que simplesmente acreditar em fatos históricos a respeito de Jesus, devemos crê-los, crer neles, conforme a palavra de Deus nos ensina. Mas como ele mesmo disse, eu vim para que tenham vida, João 10:10, e vida em abundância. E a vida eterna é conhecer ao Senhor Jesus, como está em João 17:3. Nós precisamos crer em Jesus. Por isso que estudamos a Bíblia, por isso que lemos a Bíblia, por isso que pregamos a Bíblia, e precisamos sempre lembrar quem é o nosso Senhor, quem é o nosso Salvador, de que nós fomos salvos, e que não foi pelo nosso braço, não foi por nosso intelecto, não foi pela capacidade racional, não, mas Deus nos amou, e o Espírito dele tem trabalhado nos nossos corações, para que nós creiamos nele. Ele nos cercou e ele tem colocado várias situações para demonstrar o seu grande amor, além da maior de todas as demonstrações de amor, como Jesus disse, dar a vida pelos seus amigos. Ali estava o Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos entregarmos-nos integralmente e totalmente a Ele. A Bíblia vai nos dizer lá em João, no capítulo 1. João, no capítulo 1. Versículos 11 e 12. Veio para o que era seu. João, capítulo 1, versículos 11 e 12. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ele veio para o que era seu e tudo isso pertence a Ele. Tudo foi criado por meio dEle e para Ele. Ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. O povo judeu, no meio do qual Jesus nasceu, não o recebeu, senão os eleitos de Deus, naquele povo, como outros de outros povos, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, ele deu a eles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E esses que creem no nome de Jesus, eles não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Não é de linhagem, não é o nascimento normal, natural, não é voltar ao ventre como Nicodemos entendeu que deveria ser, e aí deixou Nicodemos ainda mais confuso, não. Mas eles nasceram segundo a vontade de Deus, atendendo ao chamado de Deus. Eu e você, nós precisamos crer no Senhor Jesus. Precisamos crer porque nós estamos condenados sem Jesus a uma eternidade para todo sempre, longe de Deus. Sem Jesus nós estamos condenados, perdidos. Mas também precisamos crer em Jesus, porque Jesus é a providência de Deus para a nossa salvação. Crer não no sentido de simplesmente saber. Nós sabemos, nós acreditamos porque nunca vimos, que muitos na história existiram. Mas eu tenho que confessar que simplesmente saber que Platão existiu, Aristóteles, Sófocles e tantos outros filósofos e tantas outras personalidades, isso posso dizer que não faz a menor diferença na minha vida. Mas crer em Jesus, não. Crer em Jesus como meu Senhor e Salvador faz toda diferença. Isso faz de mim e de você, crendo nele, em Jesus, um filho de Deus. Todo ser humano é criatura de Deus,
Mas filho de Deus, como a Bíblia diz, ele veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos de Deus, Deus é todo aquele que recebe a Jesus como Senhor e Salvador. Atende ao chamado do Espírito de Deus que está ali, como Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Está batendo à porta do nosso coração. Se você crê em Jesus, vai levar você a querer ler mais a Bíblia. Crer em Jesus vai levar você a ter um tempo de oração, ter comunhão com o Pai. Crer em Jesus vai levar você a querer fazer parte da igreja de Cristo, do corpo de Cristo, porque foi Ele mesmo quem disse, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, crer no Mestre, crer no Senhor Jesus, não posso estar fora da igreja. Eu quero me engajar, eu quero fazer parte desse exército, eu quero fazer parte desse corpo, eu quero ser noiva de Cristo, porque Ele é o meu noivo, Ele é o meu amigo. Crer em Jesus vai nos levar a conhecer e obedecer ao Senhor, obedecer aos seus mandamentos. E um destes mandamentos é: creiam em mim. Vocês creem em Deus, foi isso que Jesus disse aos apóstolos, aos seus discípulos. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Credes em Deus, crede também em mim. Nós precisamos crer no Senhor Jesus. Eu e você precisamos crer. Precisamos atender ao chamado de Jesus. Credes em Deus. Credes em Deus. Creiam também em mim. Na história, há um relato a respeito de uma grande obra, uma gravura que foi feita em 1653. De um artista holandês chamado Rembrandt van Rijn. A obra dele, e você pode encontrá-la aí na internet, a obra dele é intitulada As Três Cruzes. Rembrandt, a sua obra primeiramente chama a atenção para a cruz na qual Jesus morreu. Chama logo a sua atenção a obra. Depois, ao olhar para a multidão reunida aos pés daquela cruz, você pode ficar impressionado com as diversas expressões faciais e atitudes das pessoas ali, como ele pintou, envolvidas no terrível crime de crucificar o Filho de Deus. Finalmente, os seus olhos voltam-se para a borda da pintura, para prender o olhar em outra figura, quase escondida entre as sombras. Alguns críticos de arte dizem que aquela figura é a representação do próprio Rembrandt, pois ele reconhecia que por causa dos seus pecados, Jesus morreu na cruz. Ele tentou deixar ali naquela gravura, é a visão dos críticos, uma figura dele mesmo para dizer: aquele Senhor morreu por causa dos meus pecados, o que fazia disto um testemunho da sua fé no Senhor Jesus. Creia em Jesus. Eu quero convidar você nesta noite a atender ao chamado do Senhor Jesus, que foi o chamado para Tomé, que caminhou com ele, que foi o chamado para os outros apóstolos. Vocês creem em Deus, creiam em mim também. Creiam em mim. Nós estamos no início de ano. Como é bom ver a igreja bem cheinha,
voltando ao seu ritmo normal, as férias acabando, daqueles que tiveram férias, e seguindo, mas como igreja adorando ao Senhor. Que testemunho nós vamos dar ao longo do ano? Quem nós vamos proclamar ao longo deste ano de 2025? Que testemunho as pessoas terão de nós? Em quem nós cremos? Em quem de fato está baseada e firmada a nossa fé? Creia no Senhor Jesus. Creia no Senhor Jesus. Se for esse o desejo do seu coração, nós queremos pedir que você nos procure ou procure alguém da igreja. Nós queremos, como sempre dizemos, queremos caminhar com você. A igreja é comunidade, a igreja é família, a igreja é corpo de Cristo, sim, como a Bíblia mesmo nos ensina. Em meio a todos os desafios que temos, nós somos chamados a depositar a nossa fé no Senhor Jesus Cristo e vivermos para a glória dele. Creia no Senhor Jesus. Que o Senhor Deus nos abençoe.